30 moedas de prata. Ouve o som delas? É o som de uma alma sendo vendida, o preço de uma amizade quebrada, de uma esperança traída. Mas quem era o homem por trás desse ato? Por que Judas Iscariotes, um dos 12 escolhidos, cometeu o ato de traição mais infame da história? O que se passava em sua mente enquanto ele caminhava ao lado do homem que ele entregaria à morte? Esta não é apenas a história de uma traição. É a história de um homem consumido pela escuridão. Um erro que ecoou por 2000 anos e mudou o mundo para sempre. Queriote, o único discípulo da Judéia, um homem de confiança, tão confiável que Jesus lhe entregou a bolsa de dinheiro do grupo. Ele era o tesoureiro, mas o coração de um tesoureiro pode ser um lugar perigoso. Imagine-o à noite, longe dos outros, o tilintar das moedas em suas mãos. Uma moeda para os pobres, talvez uma para si mesmo. A Bíblia nos diz que ele era um ladrão. Mas seria apenas ganância? Talvez fosse mais profundo. Judas, como muitos, esperava um Messias guerreiro, um rei que libertaria Israel do domínio romano com fogo e espada. Em vez disso, ele encontrou um carpinteiro que falava de amor, de servir, de dar a outra face. Cada milagre, cada sermão sobre um reino que não é deste mundo, talvez soasse para Judas como uma oportunidade perdida, um desvio do caminho glorioso que ele imaginava. O descontentamento crescia em seu coração como uma erva daninha, sufocando a fé que um dia ele teve. A semente da traição estava plantada. A escuridão da noite de Jerusalém era o cenário perfeito para uma conspiração. Longe dos olhos da multidão, Judas se encontra com os homens mais poderosos de Israel, os sumos sacerdotes Caifás e Anás. O ar é pesado, denso de segredos e sussurros. Não há sorrisos, apenas olhares calculistas sob a luz bruxuleante das tochas. As sombras dançam nas paredes, como os pensamentos sombrios na mente de Judas. O que me dareis se eu vou-lo entregar? Ele pergunta, sua voz talvez tremendo um pouco. Os sacerdotes se entreolham. A oferta vem rápida, fria, precisa. 30 moedas de prata, o preço legal por um escravo. As moedas são contadas uma a uma e caem na bolsa de Judas. O som metálico é o selo do acordo. Suas mãos se fecham ao redor do dinheiro e nesse instante não há mais volta. Ele não está mais apenas descontente. Ele é um conspirador. Ele agora tem um papel a cumprir no drama que está prestes a se desenrolar. A sala está quente, cheia do cheiro de pão e vinho e do som de conversas amigáveis. É a última ceia, um momento de profunda intimidade. Jesus lava os pés de seus discípulos, um ato de humildade que talvez tenha confundido Judas ainda mais. Ele serve o pão, o vinho. Há uma camaradagem no ar, mas ela está prestes a ser quebrada. De repente, o rosto de Jesus se enche de angústia. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. O silêncio cai como uma pedra. Os discípulos se olham, chocados, confusos. Sou eu, Senhor? Perguntam um a um. O caos e a negação preenchem a sala. Mas Judas, ele sabe. Ele sente os olhos de todos, mesmo que ninguém suspeite dele. Isolado no meio da multidão, ele também pergunta, talvez num sussurro quase inaudível, porventura sou eu, Rabi? E a resposta de Jesus, calma e direta, sela seu destino. Tu o disseste. O pão é mergulhado, entregue a Judas. O que fazes, faze-o depressa. É uma ordem, uma permissão. E Judas se levanta e sai para a noite. A porta se fecha atrás dele, separando a luz da escuridão. O jardim do Getsêmani. A lua ilumina as oliveiras retorcidas, testemunhas silenciosas da agonia de Jesus. Ele ora, seu suor como gotas de sangue suplicando ao Pai. É um momento de vulnerabilidade total, mas a paz é quebrada. O som de passos, o brilho de tochas se aproximando. Judas lidera a multidão. Guardas do templo, soldados romanos, armados com espadas e porretes. Ele não hesita.
caminha diretamente para Jesus. A multidão para, esperando o sinal. E então acontece. Judas se inclina. Salve, Rabi! E o beija. Um beijo, o símbolo universal de afeto e amizade, transformado na arma da traição. É um ato profano, um momento congelado no tempo. A câmera lenta captura o choque, a tristeza nos olhos de Jesus. Amigo, a que vieste? Com um beijo, você entrega o filho do homem? O caos explode. As espadas são desembainhadas. Pedro ataca, mas é tarde demais. O beijo foi o sinal. Jesus é preso, arrastado para a escuridão, e Judas fica para trás, observando a consequência de seu ato. A manhã seguinte traz a dura luz da realidade. O som das 30 moedas na bolsa de Judas não é mais o som da oportunidade, mas o som do inferno. Ele vê que Jesus foi condenado. O peso do que fez o esmaga. Não era para ser assim. Talvez ele pensasse que forçaria Jesus a agir, a se revelar como um Messias poderoso. Mas ele calculou mal. O remorso o consome, um fogo que queima por dentro. Desesperado, ele corre de volta ao templo, o lugar onde selou o acordo. Ele encontra os sacerdotes, os mesmos homens que o pagaram. Pequei traindo sangue inocente, ele grita, a voz embargada pela angústia. Mas eles o olham com desprezo. Que nos importa? Isso é contigo. Não há absolvição aqui, nenhuma saída. Num gesto de fúria e desespero, Judas joga as moedas no chão do templo. Elas rolam, tilintando no mármore sagrado, moedas manchadas de sangue e culpa. Mas desfazer o ato é impossível. O dinheiro está no chão, mas a traição está em sua alma. Não há para onde correr. A culpa é uma sombra que o persegue por toda Jerusalém. Cada rosto que ele vê parece acusá-lo. O peso é insuportável. Judas foge da cidade para um lugar desolado, um campo solitário. O silêncio é ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento e pelos gritos em sua mente. Ele vê a corda, a árvore. A escuridão que ele abraçou agora vem para reclamá-lo por completo. É o fim de uma jornada trágica. Um homem que andou com a luz, mas escolheu a escuridão. Um fim solitário, melancólico, em um campo que mais tarde seria comprado com seu próprio dinheiro sujo e chamado de Campo de Sangue. Um memorial sombrio e perpétuo do preço de sua traição. Sua história se torna um aviso, um sussurro, através dos séculos, sobre o poder destrutivo da culpa sem redenção. Então, qual é a lição? Tanto Judas quanto Pedro traíram Jesus naquela noite. Pedro o negou 3 vezes. Judas o vendeu por 30 moedas. Ambos sentiram remorso. Mas aqui está a diferença crucial. O remorso de Judas o levou ao desespero e à morte. Ele tentou consertar o erro com suas próprias forças e falhou. O arrependimento de Pedro, por outro lado, o levou de volta a Jesus, a fonte do perdão. Ele chorou amargamente, mas aceitou a graça e foi restaurado. A história de Judas não é apenas sobre traição, é sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Um leva à destruição, o outro à vida. A escolha que ele fez ecoa até hoje, nos desafiando a olhar para nossos próprios corações. Quando erramos, para onde corremos? Para o desespero solitário ou para a esperança do perdão? Obrigado por assistir a esta jornada sombria e profunda. Se esta história tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E comente abaixo. O que você acha que realmente motivou Judas? Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima.